Genebra, 28 de junho de 1712. O ar frio da Suíça testemunhava um nascimento que seria, ao mesmo tempo, uma tragédia e o início de uma revolução intelectual. Jean-Jacques Rousseau não chegou ao mundo com o brilho da glória, mas com o peso da morte. Sua mãe, Suzanne Bernard, faleceu apenas 9 dias após o parto, vítima de complicações do nascimento. Minha vida começou com uma infelicidade, escreveu ele mais tarde em suas confissões. Para o pequeno Jean-Jacques, o ato de nascer não foi um presente, mas uma dívida de sangue. Seu pai, Isaac Rousseau, um relojoeiro culto, mas instável, olhava para o filho e via o rosto da esposa perdida. Em vez de culpa, no entanto, Isaac ofereceu ao filho uma fuga, a literatura. Nas longas noites de Genebra, pai e filho liam romances e clássicos de Plutarco até o amanhecer, fundindo a imaginação da criança com os ideais de virtude da antiguidade. Essa infância, no entanto, era um castelo de cartas. Isaac, após uma briga violenta com um oficial francês, foi forçado a fugir de Genebra para evitar a prisão, abandonando Jean-Jacques aos 10 anos aos cuidados de parentes. O menino, que antes vivia em um mundo de sonhos heróicos, foi confrontado com a dureza da disciplina e da aprendizagem técnica. Rousseau foi enviado para trabalhar como aprendiz de um gravador, um homem brutal que tratava a sensibilidade do jovem com desdém e violência. Foi nesse ambiente de opressão que a semente da sua filosofia começou a germinar. A percepção de que a injustiça e a tirania corrompem a alma humana. Ele começou a mentir, a furtar e a se rebelar, não por maldade inerente, mas como uma reação ao ambiente hostil. Ele descobriu que a sociedade, com suas regras rígidas e hierarquias cruéis, era a gaiola que esmagava a liberdade natural do espírito. Aos 16 anos, em 14 de março de 1728, o destino de Rousseau mudou para sempre devido a um portão fechado. Ao retornar de um passeio fora das muralhas de Genebra, ele chegou minutos após o toque de recolher. Os portões da cidade estavam trancados. Em vez de esperar pelo amanhecer e aceitar o castigo do seu mestre gravador, Jean-Jacques tomou uma decisão impulsiva que alteraria a história da filosofia. Ele deu as costas a Genebra e caminhou em direção ao desconhecido. Sem dinheiro, sem destino e sem família, ele tornou-se um andarilho. Essa fuga não foi apenas física, mas simbólica. Rousseau estava abandonando o calvinismo rígido de sua terra natal e a segurança da vida burguesa para abraçar a incerteza da liberdade. Ele chegou a Annecy, onde conheceu a mulher que moldaria sua juventude e sua maturidade, Madame de Warrens. Ela era uma nobre, enviada para converter protestantes ao catolicismo, mas para Rousseau ela tornou-se mamã, uma mistura de mãe, amante e mentora. Sob sua proteção, o jovem Jean-Jacques foi enviado para Turim para se converter formalmente ao catolicismo, um processo que ele descreveu com cinismo e desconforto. Em Turim, ele viveu como lacaio, experimentando a humilhação de servir às elites e observando a hipocrisia das classes altas. Foi um período de errância, onde a fome e o deslumbre caminhavam juntos. Rousseau estava absorvendo a matéria-prima do seu pensamento, a observação direta da desigualdade humana. Ele sentia na pele que o mundo não era governado pelo mérito, mas pela aparência e pelo privilégio, e que a pureza da infância estava sendo lentamente asfixiada pelas máscaras da civilização. Após a fuga de Genebra e a conversão em Turim, Rousseau viu-se num labirinto de incertezas, mas com um coração transbordante de uma sensibilidade quase doentia. Ele regressou aos braços de Madame de Warrens em Annecy e foi sob a sombra protetora desta mulher singular que Jean-Jacques viveu o que mais tarde descreveria como os únicos anos felizes e verdadeiramente tranquilos da sua existência. No refúgio de Les Charmettes, uma propriedade rural idílica, ele entregou-se a uma educação autodidata frenética. Rousseau percebeu que, para ser livre, precisava de munição intelectual. Ele devorava filosofia, matemática, botânica e história, mas foi na música que encontrou a sua primeira grande ambição.
Para Jean-Jacques, a música não era apenas uma técnica de sons, mas a linguagem primordial das paixões humanas, algo que a civilização técnica ainda não tinha conseguido domesticar completamente. A sua obsessão pela música levou-o a uma tentativa audaciosa de carreira. Ele trabalhou como mestre de música, embora o seu conhecimento fosse inicialmente rudimentar, aprendendo enquanto ensinava. Contudo, a mente de Rousseau nunca se contentava com o estabelecido. Ele sentia que o sistema de notação musical da época era desnecessário e complexo e elitista, uma barreira entre o sentimento e a execução. Com a arrogância típica dos autodidatas geniais, ele inventou um novo sistema de notação baseado em números, acreditando que isso democratizaria a arte. Em 1742, munido desta invenção e de uma ópera inacabada, Rousseau partiu para Paris. Ele tinha 30 anos, quase nenhum dinheiro, mas a convicção absoluta de que a capital do iluminismo se ajoelharia perante o seu gênio. Ele queria conquistar Paris através dos ouvidos, mas a cidade tinha regras que o jovem de Genebra ainda não compreendia. Ao chegar a Paris, Rousseau apresentou seu projeto à Academia de Ciências. Embora os acadêmicos reconhecessem a engenhosidade do sistema, consideraram-no impraticável e pouco original. Foi o primeiro grande choque de Rousseau com a parede institucional da elite intelectual francesa. No entanto, Paris deu-lhe algo mais valioso: contatos. Foi nesta época que ele conheceu Denis Diderot, o futuro organizador da enciclopédia. Os dois tornaram-se amigos íntimos, unidos pela pobreza e pela ambição de questionar o mundo. Rousseau começou a frequentar os salões aristocráticos, mas sentia-se sempre um intruso. Ele detestava a etiqueta, as conversas fúteis e a necessidade de usar máscaras sociais. Enquanto os outros filósofos tentavam brilhar pela elegância, Rousseau sentia o peso da sua origem humilde. Ele era um homem de sentimentos brutos num mundo de porcelana fina. Para sobreviver, aceitou o cargo de secretário do embaixador francês em Veneza. Esta estadia na Itália foi crucial. Rousseau testemunhou de perto a corrupção da política internacional e a inépcia das burocracias. Foi em Veneza que a semente de seu pensamento político começou a ganhar contornos reais. Ele percebeu que tudo o que era humano estava profundamente ligado à política, e que nenhum povo seria nada mais do que o governo o permitisse ser. Contudo, o seu temperamento explosivo e o seu senso aguçado de dignidade levaram-no a uma ruptura violenta com o embaixador. Rousseau regressou a Paris, indignado, sem emprego, mas com uma certeza: a sociedade estava organizada de forma a humilhar os homens de valor e exaltar os medíocres com títulos. De volta a Paris, Rousseau reencontrou-se com a música, escrevendo a ópera Le Devant du Village, que viria a ser um sucesso inesperado. Mas foi também neste período que conheceu Thérèse Levasseur, uma lavadeira analfabeta e simples. Contra todas as expectativas e para o escárnio de seus amigos intelectuais, Rousseau ligou a sua vida à dela para sempre. Thérèse era seu porto seguro, alguém que não o julgava pelas suas ideias complexas, mas que lhe oferecia a autenticidade que ele não encontrava nos salões. Jean-Jacques estava agora equilibrado entre dois mundos, o da alta intelectualidade parisiense e o da simplicidade quase primitiva da sua vida doméstica. Estava preparado palco para a iluminação que mudaria o curso de sua vida, a famosa viagem a Vincennes, que o transformaria no cidadão de Genebra. O ano de 1749 foi o divisor de águas na vida de Jean-Jacques Rousseau, o momento em que o músico errante morreu para dar lugar ao filósofo incendiário. Tudo começou em uma tarde de verão sufocante, enquanto Rousseau caminhava de Paris até Vincennes para visitar seu amigo Denis Diderot, que estava preso por seus escritos subversivos. Para passar o tempo durante a longa caminhada, Jean-Jacques levava um exemplar do jornal Mercure de France. Ao abrir a página, seus olhos pousaram no anúncio de um concurso de redação da Academia de Dijon. A pergunta proposta era: o restabelecimento das ciências e das artes terá contribuído para a purificação dos costumes?
Naquele instante, sob o calor do sol, Rousseau sentiu o que descreveu como uma iluminação. Ele sentiu uma tontura, o coração pulsando com uma força violenta. Sentou-se sobre uma árvore e chorou, enquanto uma multidão de verdades atravessava sua mente. Nesta epifania, Rousseau percebeu a tese que sustentaria toda a sua obra. O homem é naturalmente bom, mas é a sociedade que o corrompe. Enquanto todos os seus contemporâneos iluministas celebravam o progresso, a tecnologia, o refinamento das artes e o acúmulo de conhecimento como sinais de evolução humana, Rousseau viu o oposto. Ele percebeu que o avanço das ciências e das artes não havia tornado as pessoas mais virtuosas. Pelo contrário, havia criado novas necessidades artificiais, alimentado a vaidade, a hipocrisia e a desigualdade. O refinamento dos costumes era apenas uma máscara polida para esconder a perda da liberdade e da sinceridade original. Ele decidiu responder à academia com um sonoro não. Ele não queria apenas ganhar um prêmio, ele queria lançar um desafio à própria fundação da civilização europeia. Rousseau escreveu o seu discurso sobre as ciências e as artes com uma paixão que Paris raramente vira. Ele argumentou que as artes e as ciências eram como guirlandas de flores sobre as correntes de ferro que prendiam os homens. Elas ensinavam os cidadãos a parecerem felizes em sua escravidão, valorizando a aparência sobre a substância e o talento sobre a virtude. Ele citou exemplos históricos como Esparta e a Roma republicana, onde a simplicidade e a força de caráter prevaleciam, contrastando-os com a decadência dos impérios luxuosos que caíram após se tornarem cultos. Para a surpresa de muitos, e talvez do próprio Rousseau, a Academia de Dijon concedeu-lhe o primeiro lugar em 1750. Da noite para o dia, o homem que copiava partituras para sobreviver tornou-se a figura mais comentada dos salões parisienses. A fama, no entanto, trouxe um dilema profundo. Rousseau agora era celebrado pela mesma sociedade que ele acabara de denunciar como corrupta. Ele sentiu que, se quisesse manter sua integridade, precisava viver de acordo com suas palavras. Ele iniciou o que chamou de sua reforma pessoal. Abandonou as roupas finas, as espadas de fidalguia e as perucas empoadas, adotou um estilo de vida austero e decidiu continuar ganhando a vida como copista de música, recusando pensões reais ou cargos lucrativos que pudessem comprometer sua independência. Ele queria ser o cidadão de Genebra, um homem livre que não devia nada a ninguém. Essa atitude atraiu admiração, mas também começou a gerar ressentimento entre seus amigos filósofos, que viam em seu comportamento um puritanismo teatral, ou uma crítica implícita ao estilo de vida deles. O primeiro discurso foi apenas a tempestade. Rousseau havia provado o sangue da controvérsia e percebido que sua voz tinha o poder de abalar as certezas do seu tempo. Ele começava a formular uma pergunta ainda mais profunda e perigosa, que seria o tema do seu próximo trabalho. Se a sociedade corrompe o homem, como e quando começou essa corrupção? Como a igualdade natural foi substituída pelas correntes da propriedade e da lei? A iluminação de Vicens havia aberto uma porta que jamais seria fechada. Rousseau estava agora em rota de colisão com a Igreja, com o Estado e com seus próprios aliados iluministas. Ele era o homem que ousava dizer que o progresso era um retrocesso, preparando o terreno para a obra que definiria a origem de toda a dor social humana. Consolidado como a voz dissidente da Europa, Rousseau decidiu ir mais fundo na ferida da civilização. Em 1754, ele respondeu a um novo desafio da Academia de Dijon. Qual é a origem da desigualdade entre os homens e se ela é autorizada pela lei natural? Para responder, Jean-Jacques não olhou para os livros de história, mas para a própria alma e para um passado imaginário e puro. No seu discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, ele realizou um experimento mental radical. Despiu o ser humano de todos os hábitos, conhecimentos e luxos adquiridos ao longo dos milênios para encontrar o homem natural. Ele pintou o retrato de um ser que vivia no presente, satisfeito com o que a natureza lhe provia, sem linguagem complexa, sem guerra e, acima de tudo, sem o desejo de dominar o outro. Era o mito do bom selvagem, um ser guiado pelo instinto de autoconservação, mas temperado por uma piedade natural.
Rousseau argumentou que a desigualdade que vemos hoje não é biológica ou divina, mas uma construção social trágica. Ele descreveu o momento fatídico que mudou o curso de nossa espécie com uma frase que ecoaria até os movimentos revolucionários do futuro. O primeiro homem, que tendo cercado um terreno, lembrou-se de dizer: "Isto é meu", e encontrou pessoas simples o suficiente para acreditar nele, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Para Rousseau, a propriedade privada foi o pecado original da história secular. Ela deu origem à acumulação, à inveja e à competição. O que antes era uma busca por sobrevivência tornou-se uma busca por status. O homem deixou de olhar para si mesmo para viver no olhar dos outros, criando uma sociedade de máscaras, onde o ser e o parecer se tornaram opostos e irreconciliáveis. Nesta obra, ele divide a desigualdade em duas categorias: a física, idade, saúde, força, que é natural e inevitável, e a moral ou política, que consiste nos privilégios de riqueza, honra e poder. Rousseau explica que a lei e o governo não foram criados para proteger a todos, mas sim como um truque astuto dos ricos para garantir suas posses. Sob o pretexto de trazer paz e ordem, os poderosos convenceram os fracos a aceitarem correntes em troca de segurança. Todos correram ao encontro de suas cadeias, acreditando garantir sua liberdade, escreveu ele. A civilização, portanto, não era um processo de libertação, mas de domesticação e escravização mútua, onde até o mestre se tornava escravo de suas necessidades e da necessidade de ser servido. O segundo discurso foi recebido com choque e desprezo por muitos de seus pares. Voltaire, em uma carta famosa e ácida, agradeceu a Rousseau pelo novo livro Contra a Raça Humana e comentou que, ao lê-lo, sentia vontade de andar em quatro patas. A ruptura entre o otimismo progressista de Voltaire e o pessimismo radical de Rousseau tornava-se intransponível. Rousseau estava isolado, mas esse isolamento alimentava sua convicção. Ele percebia que, se a sociedade era um erro de percurso baseado na força e na fraude, a única solução seria reconstruí-la sobre uma base inteiramente nova. Ele já não era apenas um crítico, ele começava a desenhar o projeto de um novo contrato social e de uma nova forma de criar seres humanos que pudessem resistir à corrosão da vaidade social. O andarilho de Genebra estava prestes a se tornar o legislador da alma moderna. Após desafiar as bases da propriedade privada, Rousseau sentiu a necessidade de se afastar do ruído de Paris. Em 1756, ele aceitou o convite de Madame d'Épinay para viver no Hermitage, uma pequena casa na orla da floresta de Montmorency. Ele buscava a solidão para escrever sua grande obra política, mas a natureza e o isolamento despertaram algo mais perigoso, uma sensibilidade romântica sufocada. Foi nesse cenário que Jean-Jacques mergulhou na criação de Julie, ou A Nova Heloísa. O livro, um romance epistolar, narra o amor impossível entre Julie, uma nobre, e seu tutor Saint-Preux. Enquanto escrevia sobre paixões ideais, a realidade invadiu sua ficção. Rousseau apaixonou-se perdidamente por Sophie de Dudetot, cunhada de sua anfitriã. Sophie, porém, já amava outro. O filósofo da virtude viu-se consumido por um desejo que beirava o delírio, escrevendo cartas ardentes e vivendo uma tensão emocional que quase o levou ao colapso mental. Essa paixão não correspondida transmutou-se em literatura de uma potência inédita. A Nova Heloísa, publicada em 1761, tornou-se o maior sucesso editorial do século XVIII. O público não apenas leu o livro, as pessoas o devoraram. Em uma época de casamentos por conveniência e frieza aristocrática, Rousseau falava do amor verdadeiro, da exaltação da natureza e da pureza do sentimento. Ele ensinou a Europa a chorar. Leitores escreviam para o autor perguntando se Julie era real e as livrarias alugavam exemplares por hora, tamanha era a demanda. Rousseau introduziu o conceito de belas almas, seres que, embora falíveis, eram guiados por uma sinceridade interior profunda. Ele transformou a paisagem dos Alpes suíços em um cenário de desejo espiritual, conectando a moralidade à beleza selvagem do mundo natural. No entanto, o sucesso do romance escondia uma tese moral severa. Julie, apesar de amar Saint-Preux,
escolhe a obediência ao pai e a fidelidade ao marido, sacrificando sua felicidade individual em nome da ordem social e da virtude. Rousseau estava explorando a tensão entre o desejo natural e o dever civil. Ele argumentava que a verdadeira liberdade não residia na satisfação dos impulsos, mas na obediência à lei que cada um se impõe. Essa ideia seria o alicerce de sua futura filosofia política. O livro também foi uma crítica feroz ao modo de vida urbano de Paris, contrastando-o com a vida doméstica e produtiva no campo. Para Rousseau, a família era a célula básica da sociedade, e a sua corrupção significava a ruína de toda a nação. Apesar da glória literária, o período no Hermitage terminou em tragédia pessoal. Suas relações com os amigos filósofos, como Diderot e Green, deterioraram-se em um mar de mal-entendidos e ciúmes. Rousseau, cada vez mais paranoico, sentia-se traído por todos ao seu redor. Ele rompeu com Madame d'Épinay e mudou-se para uma nova residência sob a proteção do Marechal de Luxemburgo. Estava isolado, mas esse isolamento foi o laboratório final para as duas obras que o tornariam simultaneamente o homem mais odiado e o mais influente da Europa: O Contrato Social e Emílio. O romancista que fizera o continente chorar estava pronto para publicar as leis que o fariam tremer, unindo a educação da criança à soberania do povo. Em 1762, Rousseau publicou a obra que se tornaria o Catecismo das Revoluções Modernas, do Contrato Social. O livro abre com uma das frases mais poderosas da história do pensamento: o homem nasce livre e em toda parte encontra-se sobre ferros. Após demonstrar em seus discursos anteriores como a sociedade havia se corrompido, Rousseau finalmente propunha a solução. Ele não sugeria um retorno literal às florestas, o que seria impossível, mas sim a criação de uma nova ordem política onde a liberdade natural fosse substituída pela liberdade civil. Para Jean-Jacques, a única forma de o homem permanecer livre, mesmo vivendo em sociedade, era se ele obedecesse apenas a leis que ele mesmo tivesse prescrito. O contrato social não era um acordo entre o povo e um rei, mas um pacto de cada indivíduo com a comunidade inteira. Neste pacto, o indivíduo aliena todos os seus direitos à comunidade, mas, ao fazê-lo, não se torna escravo de ninguém, pois ele próprio é parte integrante dessa comunidade. Rousseau introduziu então o seu conceito mais complexo e debatido: a vontade geral. Ela não é a simples soma das vontades de todos, a vontade de todos, que foca em interesses privados, mas sim o que é melhor para o bem comum. A vontade geral é sempre reta e tende sempre à utilidade pública. Ao obedecer à lei, o cidadão está apenas obedecendo à sua própria razão e ao seu compromisso com o coletivo. Rousseau afirmava de forma polêmica que aquele que se recusasse a obedecer à vontade geral seria constrangido a ser livre, pois a liberdade social depende da integridade do corpo político. Rousseau atacou frontalmente a ideia de monarquia absoluta e até mesmo a democracia representativa ao estilo inglês. Para ele, a soberania não pode ser representada. No momento em que um povo elege representantes que decidem em seu lugar, esse povo deixa de ser livre. O soberano não é o governante, mas o povo reunido em assembleia. O governo, por sua vez, é apenas um funcionário do soberano, encarregado de executar as leis. Esta visão era um explosivo colocado sob os alicerces das monarquias europeias. Rousseau defendia que o poder legislativo pertence ao povo e que qualquer lei que não tenha sido ratificada pelo povo em pessoa é nula. Ele sonhava com pequenas repúblicas, como a sua Genebra idealizada, onde os cidadãos se conhecessem e participassem ativamente da vida pública. O livro também abordava a religião civil, sugerindo que o Estado deveria promover crenças que fortalecessem o vínculo social e o amor às leis, sem perseguir dogmas teológicos específicos, desde que estes não contradissessem os deveres do cidadão. No entanto, o tom radical da obra e a negação do direito divino dos reis tornaram o livro um alvo imediato das autoridades. Rousseau estava afirmando que o povo tinha o direito e o dever de retomar para si o poder que lhe fora roubado. Ele não sabia
mas estava fornecendo a munição intelectual para figuras como Robespierre e para a futura Declaração dos Direitos do Homem. O cidadão de Genebra tinha acabado de declarar guerra ao antigo regime da Europa, e a resposta do antigo regime seria implacável. No mesmo ano em que tentava reconstruir o Estado, Rousseau publicou Emílio, ou Da Educação, uma obra que mudaria para sempre a forma como o mundo enxerga a infância. Se no contrato social ele buscava salvar o cidadão, em Emílio ele tentava salvar o homem. A premissa era revolucionária. A criança não é um adulto em miniatura, mas um ser com necessidades, ritmos e uma pureza próprios que devem ser protegidos da mão deformadora da sociedade. Rousseau propunha uma educação negativa. Em vez de despejar fórmulas e dogmas na mente do jovem Emílio, o tutor deveria apenas remover os obstáculos e deixar que a natureza fizesse o seu trabalho. A criança deveria aprender com a experiência direta, sentindo o frio, o calor e as leis da física na pele antes de abrir qualquer livro. Odiei os livros, escreveu Rousseau. Eles apenas ensinam a falar daquilo que não se entende. A educação de Emílio era dividida em estágios que respeitavam o desenvolvimento biológico. Na infância, o foco era o corpo e os sentidos. Na adolescência, a razão e a técnica. E, finalmente, na juventude, a moral e a religião. Rousseau defendia que o sofrimento moderado e a liberdade de movimento eram essenciais para criar um homem resiliente e independente. Ele atacava as práticas da época, como as faixas que imobilizavam recém-nascidos e o uso de amas de leite, incentivando as mães a amamentarem seus próprios filhos para fortalecer os laços naturais. Ele queria criar um selvagem feito para habitar as cidades, um homem que, embora vivesse na civilização, mantivesse a integridade de alguém que nunca foi escravizado pela vaidade ou pela opinião alheia. No entanto, o livro continha um capítulo que selaria o destino trágico de Rousseau, a profissão de fé do vigário saboiano. Nele, Rousseau expunha sua visão religiosa, defendendo um deísmo baseado no sentimento e na consciência, e não na autoridade das escrituras ou da igreja. Ele afirmava que Deus se revelava através da harmonia da natureza e que a verdadeira religião estava no coração e não em ritos pomposos. Ele atacava tanto o fanatismo religioso quanto o ateísmo materialista dos outros filósofos. Para a Igreja Católica e para o protestantismo ortodoxo, isso era uma heresia imperdoável. Rousseau estava sugerindo que o homem não precisava de mediadores para chegar ao divino, o que era um ataque direto às instituições que governavam as almas europeias. A reação a Emílio foi imediata e violenta. Poucas semanas após a publicação, o livro foi condenado pelo Parlamento de Paris e queimado publicamente em frente ao Palácio de Justiça. Uma ordem de prisão foi emitida contra Rousseau. Em sua amada Genebra, o cenário foi ainda mais amargo. Tanto Emílio quanto o contrato social foram lançados às chamas, e ele foi declarado um fora da lei em sua própria terra. O filósofo da liberdade viu-se forçado a fugir no meio da noite, cruzando fronteiras para evitar o calabouço. O sucesso de suas ideias tinha acabado de transformá-lo em um refugiado político. Começava ali a fase final e mais paranoica de sua vida, onde o homem que ensinara ao mundo a criar filhos livres passaria o resto de seus dias sentindo-se caçado por uma conspiração universal. A fuga de Rousseau no meio da noite, após a condenação de Emílio em Paris, não foi apenas um deslocamento geográfico, mas o início de uma descida aos abismos da desconfiança. Ele buscou refúgio inicialmente em Yverdon, mas logo foi expulso pelo governo de Berna. Sem pátria e com a saúde debilitada, ele cruzou a fronteira para o território de Neuchâtel, que na época estava sob a suzerania de Frederico II o Grande, da Prússia. O filósofo da liberdade estabeleceu-se na pequena aldeia de Motier, na esperança de que a proteção de um monarca esclarecido e a hospitalidade do governador Lord Keith lhe garantissem o direito de respirar. Em Motier, Rousseau adotou o traje armênio, uma túnica longa e um gorro de pele, alegando que a vestimenta era mais confortável para suas enfermidades urinárias crônicas, mas o traje servia também para marcar visualmente sua identidade de eterno estrangeiro e dissidente.
No entanto, a paz em Motier foi uma ilusão de curta duração. Rousseau, longe de se calar, continuou a publicar defesas apaixonadas de suas ideias, como as Cartas Escritas da Montanha, onde atacava a intolerância do clero de Genebra. Isso inflamou a fúria do pastor local, Montmolin, que começou a pregar contra o filósofo, pintando-o como o anticristo. A população camponesa, incitada pelos sermões, passou a ver o ilustre morador com suspeita e ódio. Rousseau começou a sentir que o ar estava carregado de hostilidade. As crianças atiravam pedras enquanto ele passava, os vizinhos evitavam seu olhar. Ele estava experimentando na prática o que escrevera no contrato social, a dificuldade de ser livre em uma sociedade que exige conformidade cega. A solidão, que ele antes buscava como um bálsamo para a alma, agora se transformava em uma prisão de medo. O clímax da perseguição em Neuchâtel ocorreu na noite de 6 de setembro de 1765. Um grupo de moradores locais cercou a casa de Rousseau em Motier e iniciou um ataque violento, quebrando janelas e jogando pedras de tamanho considerável para dentro de seus aposentos. Jean-Jacques, apavorado, viu-se alvo da fúria daquela mesma vontade do povo que ele tanto tentara entender e guiar. Este episódio de apedrejamento foi o golpe final em sua estabilidade mental. Ele sentia que não havia lugar seguro na Europa para um homem que pensasse por conta própria. A paranoia, que já dava sinais em seus anos de Paris, floresceu agora com uma força incontrolável. Ele começou a acreditar que todos os filósofos, liderados por Voltaire e Diderot, haviam se unido em uma liga secreta com a Igreja e o Estado para aniquilá-lo fisicamente e destruir sua reputação. Expulso de Motier pelo ódio popular, Rousseau buscou um último refúgio suíço na pequena ilha de São Pedro, no meio do lago de Bienne. Foram apenas 2 meses, mas esse período tornou-se um dos mais poéticos de sua vida. Ali ele se entregou à botânica e à contemplação pura, tentando esquecer que a humanidade existia. No entanto, o governo de Berna, implacável, emitiu uma nova ordem de expulsão, dando-lhe apenas 24 horas para partir. Desesperado e sem ter para onde ir, Rousseau considerou o exílio na Inglaterra. O filósofo escocês David Hume, o maior representante do empirismo, ofereceu-lhe abrigo e uma pensão do rei inglês. Rousseau aceitou, atravessando o Canal da Mancha como um náufrago da razão, sem saber que seu encontro com Hume resultaria em um dos maiores escândalos intelectuais da história. Em janeiro de 1766, Jean-Jacques Rousseau desembarcou na Inglaterra como um herói trágico da liberdade. Ao seu lado estava David Hume, o bom David, que se empenhara pessoalmente em resgatar o filósofo das garras da perseguição europeia. Para a sociedade londrina, Rousseau era uma curiosidade exótica. Sua túnica armênia e seu ar de sofrimento digno atraíam multidões ao teatro, onde até o rei Jorge III o observava com interesse. Hume instalou Rousseau em Wootton, uma propriedade isolada em Derbyshire, acreditando que a paz do campo inglês curaria a alma atormentada de seu amigo. Contudo, o que Hume via como uma solução, Rousseau começou a interpretar como um cárcere. O isolamento, longe de acalmá-lo, serviu de laboratório para uma paranoia que atingia agora o seu ponto de ebulição. Rousseau não falava inglês e dependia inteiramente de Hume, o que o fazia sentir-se vulnerável e manipulado. A semente da discórdia foi plantada por uma brincadeira cruel de Horace Walpole, que escreveu uma carta falsa em nome de Frederico da Prússia, zombando das desgraças de Rousseau. Quando a carta circulou em Londres, Rousseau convenceu-se de que Hume não era seu protetor, mas o líder de uma conspiração internacional para ridicularizá-lo. Ele começou a ver sinais de traição em cada gesto, um olhar desviado de Hume, uma demora na entrega da correspondência ou um artigo anônimo no jornal. Em uma cena dramática e absurda, Rousseau chegou a saltar sobre os joelhos de Hume, chorando e pedindo perdão por suas suspeitas, apenas para, poucas horas depois, escrever uma carta furiosa acusando o escocês de ser o seu pior inimigo. Para o racionalista Hume, aquele comportamento era incompreensível.
Para Rousseau, era a única reação possível de um homem cercado por lobos disfarçados de cordeiros. A ruptura entre os dois foi pública e devastadora. Hume, temendo por sua reputação, publicou a correspondência privada entre ambos para provar que foram um amigo zeloso. Rousseau, por sua vez, sentiu que essa publicação era a prova definitiva da conspiração. Ele fugiu de Wotan em um estado de pânico absoluto, convencido de que Hume pretendia prendê-lo ou assassiná-lo. Ele vagou pela costa inglesa, abandonando suas bagagens e até seu dinheiro, implorando a capitães de navios que o levassem de volta à França, mesmo sabendo que havia uma ordem de prisão contra ele em solo francês. O homem que pregara a vontade geral e o contrato social agora não conseguia manter um contrato de amizade com a única pessoa que tentara salvá-lo. Rousseau regressou à França em 1767 sob o pseudônimo de Jean-Joseph Renaud. Ele estava em frangalhos. A paranoia havia transformado o mundo num teatro de sombras, onde cada estranho na rua era um agente de seus inimigos parisienses. Ele passou os anos seguintes mudando-se constantemente de província em província, sempre sentindo que o solo queimava sob seus pés. Contudo, foi neste estado de quase loucura que ele começou a escrever a obra que inventaria a literatura moderna, As Confissões. Rousseau decidiu que, já que o mundo o julgava sem conhecê-lo, ele revelaria tudo: seus pecados, suas vergonhas, seus desejos sexuais e suas fraquezas, para que o leitor fosse o seu juiz final. O filósofo estava prestes a se tornar o pai da autobiografia e do subjetivismo radical, provando que, mesmo acuado, sua mente ainda era capaz de revolucionar a consciência humana. Enquanto vagava pela França sob nomes falsos, Jean-Jacques Rousseau mergulhou em um projeto literário sem precedentes, As Confissões. Ele não queria apenas escrever uma biografia, ele queria desnudar a sua alma de uma forma que ninguém jamais ousara. Empreendo uma tarefa que não tem exemplo, escreveu ele na abertura, e cuja execução não terá imitador. Quero mostrar aos meus semelhantes um homem em toda a verdade da natureza, e esse homem serei eu. Até então, as autobiografias eram agiografias de santos ou memórias de grandes líderes focadas em feitos públicos. Rousseau mudou o eixo do mundo para o interior. Ele descreveu com detalhes perturbadores suas humilhações, suas tendências exibicionistas, seu prazer na punição física recebida na infância e, mais famosamente, o episódio do roubo de uma fita, pelo qual culpou injustamente uma jovem serva, arruinando a vida dela. Ao expor suas maiores vergonhas, Rousseau não buscava apenas o perdão, mas a compreensão de que o homem é um amálgama complexo de impulsos e circunstâncias. Ele inventou o conceito moderno de subjetividade. Para ele, a verdade de um homem não estava nos fatos objetivos de sua vida, mas no que ele sentiu enquanto os vivia. Essa sinceridade brutal tinha um objetivo estratégico. Ele queria provar que, apesar de todos os seus erros, ele possuía um coração bom e sincero, contrastando-o com a falsidade polida de seus inimigos iluministas. Ele acreditava que se os homens pudessem ver o interior uns dos outros, a sociedade seria baseada na transparência e não na máscara. No entanto, o livro também serviu como um canal para sua paranoia crescente, dedicando páginas inteiras a justificar suas rupturas com Diderot, Green e Hume. O impacto das confissões na literatura mundial foi sísmico. Rousseau deu à humanidade a permissão de falar de si mesma. Ele abriu caminho para o romantismo, para a psicanálise de Freud e para a autoficção contemporânea. Ele mostrou que a infância e os traumas formativos são as chaves para entender o adulto. Contudo, ao mesmo tempo em que escrevia sobre a importância dos laços naturais, ele enfrentava o seu maior fantasma, o fato de ter entregue seus 5 filhos com Thérèse Levasseur ao hospital de enjeitados, orfanato, logo após o nascimento. Rousseau tentou justificar esse ato nas Confissões, alegando que não tinha condições de criá-los e que eles seriam melhor educados pelo Estado do que por uma família pobre e desestruturada. Essa contradição, o filósofo da educação que abandona os filhos, tornou-se a arma favorita de seus detratores, especialmente Voltaire, que revelou o segredo publicamente para humilhá-lo. A escrita das Confissões não trouxe a paz que ele esperava. Pelo contrário,
Remexer no passado apenas exacerbou sua sensação de ser uma vítima universal. Em 1770, ele retornou a Paris sob a condição de não publicar mais nada. Ele passou a ganhar a vida novamente como copista de música, vivendo modestamente com Thérèse em um pequeno apartamento na Rue Plâtrière. Ele organizava leituras privadas de suas memórias para grupos seletos, mas o governo, a pedido de seus antigos amigos, proibiu essas sessões, temendo o escândalo. Rousseau sentiu-se amordaçado. Ele começou a ver complôs até no silêncio dos outros. Para o cidadão de Genebra, a verdade era sua única defesa, mas ele percebia que o mundo preferia a ficção confortável à realidade incômoda de um homem que se recusava a mentir sobre si mesmo. A década de 1770 encontrou Jean-Jacques Rousseau em um estado de exílio interior muito mais profundo do que qualquer fronteira geográfica. Morando em Paris, ele era uma celebridade que ninguém ousava tocar, um homem que caminhava pelas ruas sendo observado como uma relíquia viva, mas que se sentia completamente invisível em sua essência. Foi nesse período que sua paranoia atingiu o ápice metafísico, resultando em uma das obras mais singulares da história da literatura. Rousseau, Juiz de Jean-Jacques, Diálogos. Incapaz de confiar em qualquer outra pessoa para contar sua verdade, Rousseau dividiu sua própria mente em dois personagens. De um lado, Rousseau, o defensor da justiça e da verdade. Do outro, o francês, um cidadão comum carregado de preconceitos contra o autor. Entre eles estava o objeto do debate, Jean-Jacques, o homem real, cujas intenções e caráter precisavam ser limpos de séculos de calúnias. Nesta obra, Rousseau não está mais apenas contando sua vida, como fizera nas Confissões. Ele está travando uma batalha judicial contra uma conspiração que, em sua mente, era absoluta. Ele acreditava que o pequeno comitê, composto por Diderot, Voltaire, Hume e o Barão d'Holbach, havia criado uma barreira de silêncio e mentiras ao seu redor, interceptando suas cartas e subornando seus vizinhos. Para Rousseau, o mundo inteiro era um teatro de sombras onde ele era o único espectador consciente. O texto dos diálogos é denso, repetitivo e por vezes angustiante, revelando a dor de um homem que sente que sua identidade foi roubada por uma caricatura maligna. Ele tenta provar que o autor de obras tão sublimes sobre a virtude e a educação não poderia ser o monstro hipócrita que os salões de Paris descreviam. O desespero de Rousseau para ser ouvido atingiu um tom quase cômico e trágico quando ele tentou entregar o manuscrito dos diálogos diretamente a Deus. No dia 24 de fevereiro de 1776, ele dirigiu-se à Catedral de Notre-Dame com a intenção de depositar o manuscrito sobre o altar principal, acreditando que a providência divina daria um jeito de fazer o texto chegar às mãos do rei da França. No entanto, ao encontrar as grades do coro trancadas, ele entrou em colapso nervoso, interpretando o fato como mais um sinal de que até Deus estava sendo impedido de ajudá-lo pela liga de seus inimigos. Ele começou a distribuir panfletos intitulados A todo francês que ainda ama a justiça, para estranhos na rua, mas as pessoas apenas o olhavam com pena ou curiosidade, vendo nele apenas um velho excêntrico e perturbado. Apesar da loucura aparente, Rousseau, Juiz de Jean-Jacques, oferece insights brilhantes sobre a psicologia da fama e a natureza da percepção pública. Rousseau estava analisando como uma imagem pública pode se descolar da realidade a tal ponto que o indivíduo deixa de existir para dar lugar ao mito. Ele estava lutando pela sua alma contra o que hoje chamaríamos de cultura do cancelamento e assassinato de reputação. Ao fim dos diálogos, Rousseau parece alcançar uma resignação dolorosa. Ele percebe que o julgamento dos homens é falho e que a única paz possível reside na consciência interna e no julgamento da posteridade. O filósofo que tentara mudar o mundo agora buscava apenas um lugar onde pudesse fechar os olhos e sentir que, apesar de tudo, ele permanecera fiel à sua natureza original. Nos últimos 2 anos de sua vida, a tempestade que assolou a mente de Jean-Jacques Rousseau começou a ceder lugar a uma calmaria melancólica. Exausto de lutar contra conspirações reais e imaginárias, ele abandonou a necessidade de se justificar perante os homens. Foi nesse crepúsculo existencial que ele começou a escrever sua obra mais poética e introspectiva, Os Devaneios de um Caminhante Solitário.
Diferente das confissões, carregadas de defesa, ou dos diálogos, marcados pela agonia, os devaneios são o registro de uma alma que finalmente aceita o seu isolamento. Aqui estou, pois, sozinho na terra, não tendo mais irmão, próximo, amigo, sociedade, senão a mim mesmo, escreveu ele na primeira caminhada. Rousseau transformou-se no observador de sua própria decadência, encontrando na caminhada sem destino e na contemplação da natureza um bálsamo que a filosofia política jamais lhe proporcionara. A botânica tornou-se sua paixão final e absoluta. Para Rousseau, classificar plantas não era apenas um passatempo científico, mas um exercício espiritual de presença. Ao coletar espécimes, ele se desconectava do tempo histórico e da dor social, mergulhando na geometria das flores. Ele passava horas em campos e florestas, com o olhar fixo no solo, fugindo do olhar dos passantes que poderiam reconhecê-lo. A natureza, que ele sempre defendera como a fonte da bondade original, era agora seu único refúgio seguro. No seu herbanário, as plantas não mentiam, não conspiravam e não o julgavam. Ele sentia que, ao se perder na imensidão do mundo natural, ele recuperava aquele estado de natureza que descrevera décadas antes, um estado de puro sentimento de existência, onde o eu se dissolve no todo. Nesta obra, dividida em 10 caminhadas, Rousseau explora o conceito de felicidade como algo que não depende de eventos externos, mas de um equilíbrio interior. Na famosa Quinta Caminhada, ele descreve sua estadia na ilha de São Pedro, onde o movimento rítmico das águas do lago o levava a um estado de êxtase meditativo. Ele percebeu que a maior parte dos homens passa a vida fugindo de si mesmos através de prazeres efêmeros, enquanto a verdadeira paz reside na capacidade de estar sozinho sem tédio. Rousseau tornou-se o precursor do flaner e do naturalismo romântico, ensinando que a caminhada é uma forma de pensamento. Ele já não queria mudar o contrato social das nações, ele queria apenas entender o contrato de sua alma com o universo. Apesar da paz encontrada no devaneio, a realidade física impunha seus limites. Rousseau vivia em uma pobreza digna, recusando ofertas de ajuda que ferissem sua independência. Thérèse permanecia ao seu lado, sendo o único elo com a humanidade que ele ainda tolerava, embora a relação fosse marcada por anos de desgaste. Ele caminhava pelas ruas de Paris com seu traje simples, um velho arqueado cujos olhos ainda brilhavam com uma intensidade febril. Ele sabia que o fim estava próximo, mas não o temia. Pela primeira vez em décadas, ele sentia que não precisava mais de máscaras. O homem que fora o centro dos maiores debates do seu século preparava-se para seu ato final em Ermenonville, onde a terra finalmente acolheria o caminhante que nunca encontrou seu lugar no mundo dos homens. Em maio de 1778, sentindo o peso dos anos e a saúde cada vez mais fragilizada, Rousseau aceitou o convite do Marquês de Girardin para se retirar em Ermenonville, uma propriedade idílica ao norte de Paris. O Marquês, um admirador fervoroso das ideias de Jean-Jacques, havia transformado seus jardins em um tributo vivo à filosofia russoniana, criando um parque inglês que imitava a natureza selvagem e poética descrita no romance A Nova Heloísa. Para o velho filósofo, Ermenonville era o cenário final perfeito. Ele vivia em uma pequena cabana rústica, cercada por árvores, água e silêncio. Ali, ele podia praticar sua botânica e caminhar sem o medo constante de ser reconhecido ou insultado pela multidão parisiense. Pela primeira vez em muito tempo, o cidadão de Genebra parecia ter encontrado uma harmonia entre seu mundo interior e o ambiente exterior. No entanto, essa paz durou pouco mais de um mês. Na manhã de 2 de julho de 1778, após retornar de uma de suas caminhadas matinais habituais para coletar plantas, Rousseau sentiu-se subitamente mal. Ele queixou-se de uma dor aguda na cabeça e de uma fraqueza intensa. Thérèse Levasseur, sua eterna companheira, correu em seu auxílio, mas o filósofo desabou em seus braços. Jean-Jacques Rousseau morreu aos 66 anos, oficialmente vítima de um acidente vascular cerebral, ou apoplexia, como se dizia na época. Contudo, a morte de um homem tão controverso e perseguido não poderia ser aceita de forma simples pela opinião pública.
Quase imediatamente, rumores de suicídio começaram a circular, alimentados por seus inimigos, que afirmavam que ele havia bebido veneno em um ato de desespero final ou que fora assassinado por aqueles que temiam a publicação de suas últimas memórias. O corpo de Rousseau foi inicialmente sepultado na Ilha dos Álamos, um local cercado por água no coração do Parque de Ermenonville. O túmulo tornou-se imediatamente um local de peregrinação para poetas, filósofos e mais tarde para os líderes da Revolução Francesa. Maria Antonieta e o rei da Suécia estiveram entre os que visitaram o repouso do homem que tanto criticara a aristocracia. Havia algo de profundamente simbólico naquele túmulo isolado sob as árvores. O homem que passara a vida fugindo das prisões sociais estava finalmente livre, integrado à terra que ele considerava a única fonte de verdade. No entanto, mesmo na morte, Rousseau não teria descanso absoluto. Sua influência política era tão avassaladora que ele seria, anos depois, arrancado de sua ilha tranquila para o centro do palco político de Paris. A morte de Rousseau marcou o fim de uma era, mas o início de um mito. Apenas 2 meses após o seu falecimento, Voltaire, seu maior rival, também morreu em Paris. Com o desaparecimento dessas duas figuras gigantescas, o iluminismo perdia seus polos opostos, a razão cínica de Voltaire e o sentimento radical de Rousseau. Enquanto os papéis e manuscritos de Jean-Jacques eram organizados por Thérèse e pelos amigos de Ermenonville, as sementes de suas ideias sobre a soberania popular e a igualdade social já começavam a germinar em uma França que estava prestes a explodir. O homem que morreu solitário e paranoico estava prestes a se tornar o santo padroeiro de uma nova ordem mundial, e seu nome seria gritado nas barricadas por aqueles que buscavam realizar o impossível contrato social que ele ousara sonhar. 11 anos após a morte de Rousseau, o solo da França tremeu. Em 1789, a Bastilha caiu. E o contrato social, que antes era lido em segredo por intelectuais e burgueses descontentes, tornou-se o manual de instruções para uma nação em chamas. Os líderes da Revolução Francesa, especialmente os jacobinos como Robespierre e Saint-Just, não apenas admiravam Rousseau, eles o veneravam como um profeta. Para Robespierre, Jean-Jacques era o preceptor do gênero humano, o homem que previra que o povo, e apenas o povo, era o soberano legítimo. As palavras de Rousseau sobre a vontade geral foram usadas para justificar a derrubada da monarquia, a abolição dos privilégios feudais e, tragicamente, o período do terror. Os revolucionários acreditavam que estavam realizando o sonho do cidadão de Genebra, forçando os homens a serem livres sob a lâmina da guilhotina. A consagração definitiva de Rousseau ocorreu em 1794, durante o auge da República Jacobina. A Convenção Nacional decretou que os restos mortais do filósofo deveriam ser retirados de sua ilha tranquila em Ermenonville e levados para o Panteão de Paris, o templo dos grandes homens da pátria. O translado foi uma cerimônia de proporções épicas. Milhares de cidadãos acompanharam o cortejo ao som de hinos revolucionários, celebrando o homem que ensinara que a desigualdade era uma afronta à natureza. Rousseau, que passara a vida fugindo da polícia de Paris e sentindo-se caçado pelas elites, entrava agora na capital como um deus secular. Ironicamente, seu sarcófago foi colocado exatamente em frente ao de seu arqui-inimigo, Voltaire, que fora transferido para lá 3 anos antes. Na morte, os 2 gigantes do iluminismo foram condenados a um duelo eterno de silêncio sob as abóbadas de pedra do Panteão. No entanto, essa canonização política era complexa. Enquanto os revolucionários usavam Rousseau para fundamentar o coletivismo e a virtude pública, o próprio Rousseau, em vida, sempre fora cético quanto à viabilidade de grandes revoluções em nações corrompidas. Ele temia que a mudança violenta resultasse apenas em novos mestres. O Rousseau dos jacobinos era uma versão simplificada, focada na soberania absoluta da vontade geral, ignorando muitas vezes o Rousseau dos devaneios, que valorizava a solidão e a liberdade individual acima de tudo. O filósofo tornou-se um símbolo maleável, para alguns, o pai da democracia moderna, para outros, o precursor involuntário do totalitarismo.
Sua obra era tão vasta e contraditória que permitia que ambos os lados encontrassem nela a sua própria verdade. A influência de Rousseau na Revolução não se limitou à política. Seus ideais sobre a educação e a religião civil moldaram o novo sistema escolar francês e as festividades republicanas, como o Festival do Ser Supremo. Ele mudou a forma como os franceses sentiam a pátria, infundindo o patriotismo com uma carga emocional e moral que antes pertencia apenas à religião. O efeito Rousseau foi uma transformação completa. A valorização da simplicidade, o retorno à natureza e a exaltação da virtude doméstica tornaram-se os novos padrões morais da República. O andarilho que morrera em uma cabana rústica agora era o legislador invisível de uma Europa que nunca mais seria a mesma, provando que uma ideia, quando lançada no momento certo, tem mais poder do que qualquer exército. Ao olharmos para o espelho da modernidade, o reflexo que vemos é, em grande parte, desenhado pelas mãos de Jean-Jacques Rousseau. O impacto deste cidadão de Genebra não se limitou ao século das luzes ou às guilhotinas de Paris. Ele infiltrou-se nas estruturas profundas da forma como pensamos, sentimos e educamos até hoje. Na pedagogia, Rousseau é o pai do puerocentrismo. Antes dele, a criança era vista como um objeto a ser moldado. Depois de Emílio, ela passou a ser o centro do processo educativo. Métodos modernos como o Montessori, o Waldorf e as escolas democráticas são herdeiros diretos da sua ideia de que a educação deve respeitar o ritmo da natureza e priorizar a experiência sobre a decoreba. Cada vez que um professor defende que o aprendizado deve ser lúdico e focado na curiosidade do aluno, a voz de Rousseau ecoa na sala de aula. Na política, a sua influência é o pilar das democracias contemporâneas e, simultaneamente, o seu maior alerta. O conceito de soberania popular, a ideia de que o poder emana do povo e não de Deus ou da força, é a base da nossa legitimidade institucional. No entanto, o seu conceito de vontade geral continua a ser um campo de batalha intelectual. Ele nos deu as ferramentas para a liberdade, mas também nos avisou sobre os riscos da desigualdade social extrema, afirmando que nenhum cidadão deveria ser tão rico a ponto de poder comprar outro, e ninguém tão pobre a ponto de ter de se vender. Rousseau previu que a democracia não é apenas um sistema de votos, mas um estado de igualdade moral, sem o qual as leis são apenas instrumentos de opressão dos fortes sobre os fracos. Além disso, Rousseau foi o primeiro grande crítico da modernidade tecnológica e do consumismo. Ele foi o precursor espiritual do movimento ecológico e do decrescimento. Ao denunciar que o progresso das artes e ciências muitas vezes escondia a decadência moral, ele antecipou o mal-estar da civilização contemporânea. Sua exaltação da vida simples e da conexão direta com o ambiente natural ressoa hoje nas críticas ao isolamento digital e na busca por uma existência mais autêntica e menos pautada pela aparência social. Rousseau inventou o sentimento da natureza, transformando a paisagem de algo a ser explorado em um espelho da alma. Ele nos ensinou que, para encontrar a verdade, muitas vezes precisamos caminhar para longe das luzes da cidade e voltar para o silêncio das florestas. Por fim, o legado de Rousseau é a própria invenção do indivíduo moderno. Este ser introspectivo, carregado de sentimentos, que busca a sinceridade absoluta e que acredita que sua voz interior é a bússola mais confiável. Através das suas confissões, ele deu origem à cultura da subjetividade que define a literatura, a psicologia e até as redes sociais de hoje. A necessidade constante de narrar o próprio eu e de validar a identidade através da emoção. Rousseau morreu solitário, mas nunca estivemos tão acompanhados por ele. Ele permanece como a consciência crítica do Ocidente, lembrando-nos constantemente de que nascemos livres, mas que a construção dessa liberdade é uma tarefa diária, um contrato que precisa ser renovado a cada geração, para que o homem não se torne, novamente, um escravo das suas próprias cadeias.